Na Band FM, quem ama não esquece. A vida sempre foi muito difícil para mim, e mesmo tendo fé numa manhã melhor, até hoje eu me pergunto: será que algum dia eu vou ter paz? Será que eu vou conseguir um dia ter uma vida tranquila? Quando eu era bem novinha, eu engravidei do meu filho mais velho, o Davi. Mas o meu namoro com o pai dele não foi pra frente e nós terminamos. Algum tempo depois, eu conheci o pai da minha segunda filha, Adriele. E ele parecia ser um cara ótimo. Eu o amava demais, demais mesmo. Mas um dia eu descobri que aquele amor não funcionava para ele da mesma forma como funcionava para mim. E eu soube que ele me traía com várias mulheres. Isso acabou comigo. Eu cheguei a pensar que eu nunca mais teria condições de me relacionar com uma outra pessoa de novo. Até que um dia, alguém apareceu na minha vida e mudou tudo. Eu conheci o Michel. A gente estava num forrozinho que tinha perto de casa e desde aquele nosso primeiro momento juntos, tudo foi muito mágico. Logo nós começamos a namorar, mas quando eu o apresentei para o meu pai, foi a maior dor de cabeça. Ele não aceitou aquele relacionamento de jeito nenhum e queria, de todo jeito, que eu voltasse para o meu ex-marido, mesmo eu deixando claro que não tinha a menor chance disso acontecer. Eu jamais ficaria com um homem que tinha me traído. Eu não sei porquê, mas meu pai tinha uma verdadeira fixação, sabe? Era um negócio nele. Ele queria de todo jeito que eu voltasse para o pai da Adriele. E isso me causou muitos problemas. Meu pai ficou tão fora de si com aquilo que ele chegou a perseguir o meu namorado com a faca pela vizinhança toda. Olha o nível em que as coisas chegaram. Eu não conseguia entender por que ele tinha tanto problema com o Michel. Nem sei como o Michel também não desistiu de mim. Demorou, viu? Demorou muito. Mas enfim, depois de um tempo, meu pai foi se convencendo de que o Michel era um homem bom, de coração puro e um excelente padrasto para os meus filhos. Algum tempo depois, eu e o Michel decidimos morar juntos e começamos a construir a nossa vida com os meus filhos. Aliás, o Michel e as crianças se davam muito bem e era como se ele fosse realmente o pai delas. Finalmente, a minha vida estava andando. Depois de tanta coisa pesada, né? E também de relacionamentos ruins, eu estava, enfim, num momento de felicidade, tranquilidade. Mas sabe qual é a maior verdade da vida? É que nada dura para sempre. É isso. Nem as coisas ruins e muito menos as boas, né? Justo quando eu estava ali, me sentindo tão feliz, as coisas começaram a desandar quando o Michel perdeu o emprego. Sem ele conseguir arrumar um outro trabalho, as contas da casa começaram a apertar bastante. A situação ficou tão difícil que a gente ficou sem condições de pagar o aluguel de onde morávamos. E aí, com isso, nós tivemos que mudar para um barraquinho. Nossa, Drica, que maré de azar. Nem me fala. Como tá difícil. E agora, como é que a gente fica? As crianças... Ai, meu amor, olha, a gente vai dar um jeito. As crianças estão bem. A vida deu essa sacudida aí na gente agora, mas olha, não se preocupa. Enquanto a gente estiver unido aqui, juntos, a gente vai conseguir deixar as crianças em segurança. A gente não precisa se preocupar, eu tenho certeza. Você tem razão. A gente tá passando por uma barra, mas a gente tem um teto, né? E se Deus quiser, logo as coisas vão melhorar. A gente vai trabalhar e a gente vai mudar essa situação. Até porque eu acho que não dá pra ficar pior, né? Mas dava, viu? Ou se dava. Infelizmente, a nossa maré de azar ainda estava bem longe de passar e as coisas iam ficando cada vez piores. Apesar de ser só um barraquinho, era tudo que a gente tinha.
Mas infelizmente ele não seria nosso por muito tempo. Nós ficamos por apenas uma semana lá. Só uma semana. E nós fomos forçados a sair porque, bem naquela semana, caiu uma chuva. Mas uma chuva daquelas. Uma chuva forte mesmo. Que inundou tudo. A gente perdeu tudo. Tudo mesmo. Todo o pouco que a gente tinha. A gente já estava sem dinheiro nenhum. E ainda acontece uma coisa assim para piorar ainda mais. Eu fiquei completamente desesperada, arrasada, desolada mesmo. Mas a minha maior preocupação era com a segurança, com a saúde dos nossos filhos. Não tinha mais a menor chance da gente ficar por ali. Mas também a gente não tinha para onde ir. Não tinha. E foi aí que eu e o Michel e os meus 2 filhos acabamos tendo que dormir na rua. É isso mesmo. Na rua. E foi horrível, viu? Um desespero que eu nem sei colocar em palavras aqui. Eu só queria dar uma vida digna para os meus filhos, era só isso. É só isso que uma mãe quer na vida. Mas eu não sabia como fazer isso naquela situação, eu não tinha nem como fazer isso. A gente não sabia como sair daquilo. E nós ficamos por um tempo sem ter um teto sobre nossa cabeça. Até que uma senhorinha que sempre passava pela rua que a gente ficava, viu a nossa situação e, num gesto totalmente inesperado e de pura bondade, disse que ia nos abrigar na casa dela. Dá para acreditar? Olha, se não fosse aquela senhora naquela época, eu não sei o que seria da gente, não sei mesmo. Ela foi tão generosa com a minha família, que mais parecia ser um anjo enviado por Deus. E talvez ela fosse mesmo. Quantas pessoas fariam uma coisa dessas, não é? Abrigar uma família inteira de 4 pessoas. Aquela mulher salvou a nossa vida naquele momento. Depois de um tempo, a gente conseguiu um lugarzinho nos fundos da casa da minha sogra, que também não era o ideal, mas pelo menos eu achei que a gente ia ficar seguro ali, né? Que a gente ia conseguir recomeçar e que tudo, uma hora, ia ficar bem. O tempo foi passando, eu e o Michel fortalecemos ainda mais a nossa relação. Nós já tínhamos passado por muitas coisas, mas a gente nunca deixou o amor, o companheirismo de lado, nunca. E isso era o mais valioso para mim. Nos piores momentos, naqueles mais difíceis mesmo, a gente conseguia seguir em frente porque a gente sabia que tinha um ao outro. Algum tempo depois, eu fiquei grávida e de alguma forma eu sabia que dessa vez eu não tinha com que me preocupar, que nada ia dar errado porque, enfim, eu estava vivendo ao lado de um homem decente e eu tinha um lugar para morar. A minha gravidez corria super bem e a gente estava mais feliz do que nunca. Safira. Eu acho que a nossa menina deveria se chamar Safira, porque Safira é uma pedra preciosa muito bonita. Ela vai ser a nossa pedra preciosa, fruto do nosso amor. Um amor que também é precioso. O que você acha, hein? Nossa, eu achei lindo. Lindo. E nossa preciosidade vem para completar ainda mais a nossa família, para trazer ainda mais felicidade pra gente. Eu adorei. É isso. Quem diria, Drica? A gente tá aqui tão bem, tão feliz. Você tinha razão mesmo. Razão sobre o quê? Sobre a gente conseguir dar um jeito nas coisas, sabe? Da nossa vida melhorar. Junto, nós somos mesmo capazes de tudo. A nossa união é o que nos dá força para enfrentar tudo. Qualquer situação. Eu tive a nossa filha e o parto foi bem tranquilo. A cesariana foi ótima e tudo estava acontecendo conforme o planejado. Aquele foi sem dúvida o nosso melhor momento. E tudo finalmente estava andando nos trilhos, ufa! Só que aí, a vida veio mostrar mais uma vez que não tem tranquilidade que dure para sempre. Depois de 2 anos maravilhosos com a nossa Safira, eu comecei a sentir algumas pontadas na minha barriga. No começo eu até achei que era uma coisa simples, sei lá, uma cólica, uma coisa boba, mas as dores foram piorando.
foram ficando cada vez mais difíceis de aguentar e aquelas pontadas ficavam cada vez mais fortes a ponto de uma hora ficar insuportável. Um dia, quando eu olhei para minha barriga, que eu olhei para a cicatriz da cesariana, ela estava se abrindo. É isso mesmo, abrindo como se fosse um objeto com zíper, sabe? Abrindo mesmo, de verdade. Eu não sei, era estranho. Eu não conseguia entender aquilo, mas doía demais. Eu corri assustada para o hospital para saber o que estava acontecendo comigo. E a verdade é que nem os médicos sabiam explicar. Aberta? Como assim? Aberta? A minha barriga abriu onde eu tinha a cicatriz da cesariana, simplesmente abriu. Drica, a Safira já tem 2 anos. Como é que isso pôde acontecer agora, assim, do nada? Eu não sei, Michel, não sei, nem o doutor entende. Ele disse que a minha cirurgia pode não ter sido feita de uma maneira certa e agora, depois de tanto tempo, abriu, simplesmente abriu. Tá, mas e agora? O que eles vão fazer? Vão fechar? Você vai, sei lá, voltar a operar? Vai voltar a cicatrizar? O médico disse que não. Disse que depois de 2 anos não vai mais cicatrizar. Que eles não podem e não vão fazer nada. Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida. Como é que você vai ficar com a barriga desse jeito aberta? Eu não tô entendendo. Tem alguma coisa errada aqui. Eu sei que parece difícil de entender. Para mim também foi. E mesmo sendo surreal de acreditar, foi exatamente isso que aconteceu. Simplesmente me disseram que não tinha o que ser feito e que eu ia ficar com aquela ferida aberta para sempre, correndo o risco até de ter uma infecção grave. A única coisa que me orientaram a fazer foi cuidar desses ferimentos com curativo. Só isso. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu faço desde então. Eu sinceramente não sei se tem outro jeito de tratar o que eu tenho. Eu acredito que sim, porque não faz o menor sentido uma pessoa ter que viver com uma cicatriz de cesariana aberta para sempre. Mas como eu não tenho dinheiro para pagar um tratamento e nem condições de ir atrás de algum especialista, eu fiquei com o que me disseram naquele dia no hospital. Eu fico triste, sabe, com tudo isso. Eu fico arrasada com esse descaso, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos para cuidar e por isso eu faço o que está ao meu alcance nesse momento, que é ter cuidado, né, para não ficar mais grave. Mas não é fácil saber que não teve um médico ali disposto a me ajudar. A nossa vida financeira continua complicada e, para piorar, recentemente o Michel teve que se afastar do trabalho porque ele quebrou a perna. Mas sabe, apesar de todas essas dificuldades que eu contei aqui, também das preocupações, eu sempre vou continuar acreditando num amanhã melhor. Eu acredito porque nós já estivemos em situações bem ruins, piores do que essa. E a gente continuou unido. Nós conseguimos superar. Essa vai ser só mais uma fase e eu tenho certeza que vai passar. Eu tenho certeza que com o nosso amor, com a nossa união, nós vamos vencer mais essa fase e qualquer outra que venha e que apareça no nosso caminho.